Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei para vocês no último vídeo, hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência do início da gestação em meio a uma pandemia. Então foi uma experiência bem complicada, teve ali algumas dificuldadezinhas, vou contar para vocês tudo como que foi, como que se passou para mim. Ali no início do mês de março, a gente teve as primeiras notícias, aqui no Brasil sobre o coronavírus. O coronavírus estava rolando já na China desde dezembro, mas ainda a informação aqui no Brasil era bem pouca, então a gente começou a ter notícia, começou a ter ali mais um cuidado, alguma coisa ali no início de março. E logo depois disso a gente já começou a ter alguns casos aqui, começou a ter o primeiro caso e aí daí pra frente foi vários, Então, porém aqui na minha cidade, no dia 18 de março, foi feito um decreto onde foi fechado todo o comércio não essencial. Então só ficou aberto mercado, farmácia, serviços da prefeitura e postos de saúde. Foi só o que ficou aberto, o restante ficou tudo fechado. Eu trabalho num condomínio onde a gente faz locação de apartamentos por temporada. Então não estava sendo permitido fazer locação de apartamento para pessoas, para moradores de fora da cidade. Então realmente não tinham hóspedes chegando, as reservas que tinham os hóspedes mesmo estavam cancelando. Então eu acabei me afastando em virtude da gestação pela minha segurança e do meu bebê. Eu estava se eu não me engano, 10 semanas, 9 para 10 semanas naquele momento. Então era bem iniciozinho da gestação ainda. Então eu optei por seguir a orientação do governo, que era realmente de não ir trabalhar e não trabalhar se não fosse comércio não essencial. Embora a empresa tenha continuado funcionando, eu optei por seguir a recomendação do governo, Então, foi decretado no dia 18 de março e no dia 19 de março eu comecei o isolamento. Então, eu ficava em casa. O meu marido, na época, estava trabalhando como motorista de Uber e ele continuava trabalhando. Então, para nós era bem complicado, assim, no sentido de que ele estava na rua, estava sujeito, ao contágio. A gente tomava os máximos de cuidado possível, mas ainda assim a gente tinha muito medo. Então, no dia 2 de abril, ele encerrou as atividades, ele parou de trabalhar no Uber pela nossa segurança, para evitar de ter a contaminação. Eu, durante todo esse período, fiquei em casa. Eu não saio de casa, a não ser que seja para uma consulta médica. Então, eu estou fazendo esse isolamento social completo. O meu esposo, ele vai no supermercado, na farmácia, no comércio quando precisa, mas a gente busca sempre tomar todos os cuidados, mas fora isso a gente está fazendo o isolamento social até o presente momento. Vou contar para vocês depois como que a gente fez para esse isolamento acontecer até o momento, certo? No dia 6 de abril, eu fiz a minha ultrassom de translucência nucal. Meu esposo não pôde entrar. Na clínica que eu fui fazer, eles não estavam permitindo acompanhante. Então ele foi comigo, mas ele não pôde entrar no consultório, na hora de fazer a ultrassom ele não entrou. Eu fiquei o isolamento na minha cidade, pela determinação do governo, durou até dia 1º de abril, porém eu tinha um acordo com a minha patroa de alguns dias de folga que eu tinha para pegar, que estavam ali em haver, alguns dias que ela estava me devendo, e aí eu conversei com ela, a gente resolveu que eu pegaria então esses dias de folga, esse afastamento, para prolongar um pouquinho mais a quarentena, porque realmente estava muito forte, O coronavírus aqui estava muito forte. E aí a gente optou por me manter afastada mais um período ali com essas folgas que eu já tinha em haver. Então eu deveria retornar no dia 14 de abril,
eu deveria retornar para o trabalho. Porém, como tudo na vida, nem tudo na vida são flores, eu não pude retornar porque eu tive dengue. E aí eu acabei tendo que ficar mais alguns dias afastada em função da possível transmissão ainda da dengue, né? Eu vou contar pra vocês mais um pouquinho sobre a dengue no próximo vídeo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre como que foi a experiência do isolamento social e como que foi a experiência de estar grávida no meio dessa pandemia e toda essa dificuldade, né? Pra mim foi muito complicado. Eu fiz já tratamento para depressão e ansiedade. Hoje é uma coisa que está bastante controlada, né? Que eu consigo manter sem remédios, sem medicação. Já fiz bastante terapia também, hoje eu não estou fazendo mais, mas é bem complicado, assim. Foi uma coisa que foi um gatilho bastante forte, não saber como seria, né? Quando que a vida voltaria ao normal. E até o presente momento a vida não voltou ao normal, né? A gente tá aí no dia 9 de junho e a vida ainda é sair de casa só com máscara, álcool em gel, meu esposo ficando do lado de fora de todas as consultas. A única consulta que ele pôde entrar foi quando eu fui fazer a ultrassom morfológica do segundo trimestre, que eu vou contar para vocês no diário do segundo trimestre. E aí ele pôde entrar, mas fora isso, todas as consultas eu vou sozinha. Quando precisa sair é sempre uma preparação, é sempre um evento. Foi muito difícil, porque eu estava num momento muito debilitado, o início da minha gravidez. Se vocês acompanharam os vídeos anteriores aí, vocês viram que não foi um início fácil, que eu passei por muitas dificuldades, né, com sangramento, primeiro achando que não estava grávida, depois com sangramentos, né, eu tive ali o susto de ter o teste da hepatite C positivo, depois fiz o de sangue e confirmei que não era, mas tive o susto, né, e aí depois disso ainda, no topo disso tudo, ainda tive a dengue. Então eu vou contar pra vocês no próximo vídeo como que foi a experiência da dengue. Mas, no geral, a questão da pandemia foi bem complicado para mim, ainda está sendo. Eu fui afastada do trabalho, depois, quando eu voltei, após o período do atestado da dengue, eu ia retornar normalmente ao trabalho, né? Mas a minha patroa veio com a sugestão do afastamento, da suspensão temporária do contrato de trabalho por 60 dias, né? Que é um afastamento feito pelo governo, onde o governo te paga 70% do valor do salário, ou se 70% do valor do salário for menos que o salário mínimo, eles pagam um salário mínimo, né? Que foi o meu caso. Então, eu fiz esse afastamento, eu tô recebendo pelo Caixa Tem, que foi por onde o pessoal recebeu também o auxílio emergencial. Com essa suspensão do contrato de trabalho, eu perco algumas coisas, porque a empresa não paga o meu INSS durante esse período de 60 dias, a empresa não deposita fundo de garantia durante esse período de 60 dias, e o salário também diminui, né? Mas era um momento onde eu precisava pensar mais na minha saúde, na saúde do meu bebê, do que no financeiro, né? Então eu optei por aceitar essa suspensão do contrato, e essa suspensão finaliza dia 17 de junho. Eu volto a trabalhar no dia 18 de junho. Ainda não sei como vai ser, ainda não sei como, afinal são aí quase 3 meses de quarentena, quase 3 meses em casa. A experiência da gravidez já é uma experiência completamente nova pra gente, e essa experiência ainda agregada de uma pandemia, agregada de uma experiência nova para a população no geral, ela se torna ainda mais complexa, né? Mas se você está passando por isso,
muito o que te dizer, eu não tenho muito como te falar, vai passar, vai melhorar. Vamos tentar passar por isso juntos. É complicado, é complexo, ninguém sabe como lidar com isso ainda. Tem muita gente que não está respeitando o isolamento, tem muita gente, muitos casos aumentando porque as pessoas realmente não respeitam, né? Então, se você precisa sair, use máscara, passe o álcool em gel, não esqueça dos cuidados, não deixe relaxar os cuidados, porque está demorando a passar, porque quanto mais a gente relaxar, mais vai demorar. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Aqui a gente tem, eu brinco que a gente tem um foco de contágio, que é só o meu esposo, só moramos eu, ele e o nosso cachorrinho. E ele é o foco de contágio, porque só ele sai pra rua. Então a gente tenta cuidar aí pra ele não contagiar, pro nosso bem, né? E se cuidem, bebam água, passem protetor solar, não esqueçam de tomar sol, um pouquinho de vitamina D faz sempre bem, usem máscara, álcool em gel, se puder fique em casa, se não puder, tomem cuidado, por favor, respeitem, gente, respeitem o vírus, porque é muito sério, a gente ainda não tem cura, então tomem bastante cuidado. E eu acho que é isso, já falei demais, já mandei vocês tomarem cuidado várias vezes, acho que vocês já devem ter ouvido. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo outros conteúdos que você quer ver. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a experiência da dengue na gravidez, que foi mais um susto que eu tive. E por hoje é só, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!